Quanto à forma de governo dos atenienses que escolheram este tipo de constituição, eu não a aprovo, pela seguinte razão. Aqueles que escolheram optaram por privilegiar a ralé, ao invés da elite. Eis porque a não aprovo. Mas, já que decidiram desta maneira, pretendo demonstrar como eles conseguem preservar a sua constituição e resolver os restantes assuntos de Estado, mesmo recebendo a crítica dos outros gregos. Primeiramente, direi o seguinte: é legítimo que em Atenas os pobres e o povo recebam mais do que os nobres e os ricos, exatamente porque é o povo que conduz as naus e confere poder à cidade. São os timoneiros, os chefes dos remadores, os superintendentes, os vigias de proa e os carpinteiros quem atribui para este poder muito mais do que os óplitas, os nobres e a elite. Assim sendo, parece justo que o exercício de cargos públicos esteja aberto a todos, tanto por sorteio quanto por votação direta. E também parece justo que qualquer um dos cidadãos possa usar as palavras se o desejar. Existem ainda aqueles cargos que, quando bem exercidos, trazem estabilidade. Caso contrário, põem em perigo o povo em geral. Este é o tipo de missão que o povo não deve reivindicar para si. Eles próprios reconhecem que não pode haver sorteio para os cargos de general, nem para o comando da cavalaria. O povo sabe que é do interesse da cidade que ele não exerça estes cargos e que sejam os mais poderosos a exercê-los. Em contrapartida, existem cargos públicos que são remunerados e que trazem benefício particular. São estes os que o povo procura exercer. Há quem se impressione com o fato de, em diversas circunstâncias, se concederem mais benefícios à ralé, aos pobres e aos populares do que à elite. Mas é exatamente ao defender esta prática que eles preservam a democracia. Os pobres, os populares e os de condição inferior, quando prosperam, por serem muitos os que constituem este grupo, reforçam a democracia. Mas quando são os ricos e a classe alta a prosperar, os populares armam contra eles uma feroz oposição. Em qualquer parte do mundo, a classe alta opõe-se à democracia. Nas camadas superiores há pouca desordem e injustiça, e existe a preocupação com a preservação da boa moral, enquanto que entre o povo reina a ignorância, a desordem e a perversidade. A pobreza faz com que se cometa atos censuráveis, sendo a falta de educação e a ignorância de alguns o resultado da falta de dinheiro. Pode argumentar-se: não era necessário que eles permitissem a todos o uso da palavra em igualdade de condição, nem que todos fossem aceitos no conselho, mas que somente concedessem tais direitos aos mais competentes e aos mais dotados. No entanto, também neste aspecto foi tomada a melhor decisão, a de deixar os da ralé falarem. Se fossem os da elite a falar e a legislar, seria excelente para os do nível deles, mas mal para os membros do povo. Atualmente, porém, qualquer um da ralé que queira pode levantar-se e usar da palavra para defender os seus interesses e os do seu grupo. Pode questionar-se: o que poderia um homem deste nível dizer que seja útil para si e para o povo? Mas é sabido que a ignorância, a perversidade e a boa vontade dos homens, do povo, valem mais do que o mérito, a sabedoria e a má vontade dos que compõem a elite. A cidade pode não ser a ideal para praticar estas regras, mas a democracia está mais protegida desta maneira,
pois o povo não deseja um governo que o escravize, por melhor que ele seja. O que o povo deseja é ser livre e comandar. Pouco importa se o governo for ruim, pois as razões que te fazem considerar este um mau governo são as mesmas que conferem força à liberdade e ao povo. Mas se é um bom governo que procuras, verás em primeiro lugar os mais hábeis, estabelecendo as leis no seu próprio interesse. Daí resulta que os membros da elite castigarão os da ralé e decidirão sobre os assuntos da cidade, sem permitirem que os desequilibrados decidam, falem ou sequer tome parte na Assembleia. Em virtude destas medidas, que são excelentes, o povo sucumbiria rapidamente à escravidão. Quanto aos escravos e aos metecos, tamanha é a impunidade em Atenas, que lá não é permitido castigá-los fisicamente, e o escravo não te dá passagem. Vou explicar por que existe este costume local. Se fosse legítimo o homem livre bater no escravo, no meteco ou no liberto, corria-se o risco permanente de surrar um ateniense, acreditando tratar-se de um escravo. É que lá o povo não se veste melhor do que os escravos e metecos, e sua aparência também, em nada é melhor. Se há quem se surpreenda com o fato de que lá é concedido aos escravos viver uma vida confortável e até, em alguns casos, em grande estilo, devo dizer que também esta prática segue claramente um propósito, pois onde quer que haja um poderio naval é necessário, por razões financeiras, depender dos escravos. Pode assim receber-se parte dos rendimentos auferidos e lucrar com a sua alforria, onde os escravos são ricos. Não há condições que meu escravo tenha medo de ti. Em Esparta, o meu escravo teria medo de ti. Mas, se o teu escravo tivesse medo de mim, provavelmente ofereceria todo o seu dinheiro para se preservar de qualquer risco. Eis a razão por que demos liberdade de expressão aos escravos perante os homens livres e, da mesma forma, aos metecos com relação aos cidadãos. A cidade precisa dos metecos por suas diversas competências e para a manutenção da frota. Por este motivo, agimos com razão ao darmos liberdade de expressão aos metecos. Em Atenas, o povo considera fora de moda os que praticam exercícios físicos e música, não por entender estas atividades como de mau gosto, mas porque ele mesmo não tem condições de praticá-las. Quanto aos encargos públicos da corregia, dos concursos atléticos e do apetrechamento das triremes, é sabido que são os riscos que asseguram os coros, organizam as competições desportivas e equipam as triremes. Mas é o povo quem toma parte no coro ou nas competições atléticas e quem tripula as embarcações. O povo entende que deve ser pago por cantar, correr, dançar e tripular os navios, de forma a enriquecer cada vez mais e os ricos ficarem cada vez mais pobres. Nos tribunais, preocupam-se mais em acumular vantagens para si do que com a justiça propriamente dita. Sobre os aliados, ao que parece, os atenienses navegam por aí em permanentes denúncias. Odeiam a elite, dentro do princípio de que quem comanda é necessariamente odiado pelos comandados. Ora, se os ricos e a elite têm força nas cidades, o império do povo de Atenas durará pouquíssimo tempo. Por esta razão, privam a elite dos seus direitos políticos, confiscam-lhes o dinheiro, exilam-nos, matam-nos, enquanto intercedem a favor da ralé. A elite ateniense socorre a elite das cidades aliadas, por perceber que é no seu próprio interesse
que protege os membros da classe alta das outras cidades. Pode dizer-se que o poder ateniense depende da capacidade dos aliados em pagar tributos. Os populares considerariam ainda melhor se cada um dos atenienses recebesse dinheiro dos aliados e estes guardassem apenas o mínimo para sobreviver e se limitasse a trabalhar sem capacidade de conspirar. Há outra decisão do povo ateniense que parece igualmente equivocada, que os aliados de guerra sejam obrigados a navegar até Atenas em caso de processos judiciais. Os aliados argumentam que o povo de Atenas fica numa situação privilegiada. Primeiro, por receber durante todo o ano o salário, pago pelas custas dos processos. E depois, por poder gerir de casa, sem precisar viajar, às cidades aliadas. Além dessas vantagens, nos tribunais protegem o povo e arruinam os seus opositores. Mas se o contrário acontecesse, se cada indivíduo das cidades aliadas tivesse seu processo julgado regionalmente, em razão do ódio que eles têm pelos atenienses, tratariam de arruinar aqueles dos seus concidadãos simpatizantes de Atenas. Somam-se os benefícios que o povo ateniense tem a tirar de os processos que envolvam aliados se realizarem em Atenas. Em primeiro lugar, o imposto de 1% cobrado no Pireu reverte para a cidade, mas sai a lucrar quem possuir uma hospedaria, assim como quem possui um par de cavalos ou um escravo para alugar, sem contar os arautos, que beneficiam diretamente das estadas dos aliados. Além disso, se os aliados não precisassem ir a Atenas para os julgamentos, teriam de recompensar somente os atenienses em viagem pelo exterior, generais, trierarcas e embaixadores. Mas assim cada um dos aliados é forçado a bajular o povo ateniense, pois sabem que é preciso ir a Atenas para participar de um julgamento, e que aí não depende das decisões de mais ninguém, a não ser das do próprio povo. Esta é a regra em Atenas. Nos tribunais, fica obrigado a apelar e a apertar a mão de qualquer um que se apresente. Por este sistema, os aliados foram se transformando, cada vez mais, em escravos do povo ateniense. Ademais, por causa das possessões em terras estrangeiras e das funções públicas que exercem no exterior, os atenienses e seus escravos aprendem, sem se dar conta, a manejar o remo. Afinal, um homem que navega com frequência acaba por aprender a usar o remo, assim como seu escravo, além de se familiarizar com os termos náuticos. Os timoneiros, de excelente qualidade, são resultado da experiência e da prática em navegação. Há os que praticam pilotando barcos convencionais, outros em cargueiros, outros ainda só depois dessa experiência anterior nas triremes. Muitos deles são por isso capazes de colocar um navio de guerra em movimento, mal embarcam por terem treinado durante toda a vida. 2. A infantaria pesada ateniense, que não tem uma boa reputação, foi estabelecida da seguinte forma. Eles sabem que sua infantaria é inferior em número e força à de seus inimigos, mas sabem também que é mais poderosa que a de seus aliados pagadores de impostos. Consideram, então, que o poder da infantaria é suficiente, enquanto forem superiores aos seus aliados. Em adição, os atenienses contaram com a colaboração das seguintes circunstâncias. Populações continentais sob domínio têm a possibilidade de unir suas pequenas cidades e lutar em conjunto, enquanto as populações insulares, os habitantes de ilhas, não podem unir suas cidades em uma só, pois o mar está entre eles,
E o domínio está exatamente nas talassocrácias. Mesmo se eles conseguissem, ocultamente, reunir suas forças em uma só ilha, acabariam morrendo de fome. Das cidades continentais, sob o domínio de Atenas, as maiores são controladas pelo medo e as menores por pura necessidade, pois não existe cidade que não precise importar ou exportar produtos, e para tal é necessário haver o consentimento dos senhores do mar. Ademais, é permitido aos talassocratas fazer o que os donos da terra só ocasionalmente conseguem: devastar a terra dos mais poderosos, pois lhes é possível navegar junto à costa, onde há poucos ou nenhum inimigo. E caso sejam atacados, podem embarcar e zarpar. Quem realiza tal manobra enfrenta menos dificuldades do que quem envia auxílio usando a infantaria. Em adição, os senhores do mar podem zarpar de suas terras e navegar para onde quiserem. Em contraponto, os soberanos da terra, que não conseguem sair em expedição por muitos dias, pois as marchas são lentas e um corpo expedicionário terrestre não consegue carregar provisões por um período longo de tempo. Para ganhar terreno com a força de infantaria, é necessário passar por território aliado ou abrir caminho lutando. Por outro lado, a tropa que navega pode desembarcar onde é superior militarmente, e não desembarcar na região em que for inferior, mas continuar navegando pela costa até alcançar terras aliadas ou inimigos mais fracos do que ela própria. Em continuação, as pragas nas lavouras, que são enviadas por Zeus, são suportadas com dificuldade pelos senhores da terra e com facilidade pelos senhores do mar, pois a praga não pode alastrar-se por toda a terra ao mesmo tempo, e por isso os produtos chegam de onde há abundância aos portos dos senhores do mar. Se se considerar também os assuntos de menor importância, em primeiro lugar, os atenienses, em razão do domínio marítimo, misturam-se com outros povos e descobriram produtos de consumo variados, pois o que há de especialidades na Sicília ou na Itália, no Chipre ou no Egito, na Lídia ou no Ponto, no Peloponeso, ou seja, onde for, tudo isso acaba reunido em um só lugar, em virtude do Império Marítimo. Mais ainda, por ouvirem todos os dialetos, acabaram por adotar características de uns e de outros, enquanto que os outros gregos, em grande parte, conservam o seu próprio dialeto, modo de vida e maneira de vestir. Os atenienses usam uma mistura de tudo quanto é grego e bárbaro. Quanto aos sacrifícios, ritos religiosos, festivais e templos, o povo, apesar de saber que é impossível aos indivíduos pobres oferecer sacrifícios, celebrar banquetes, estabelecer novos ritos, e tiver numa cidade bela e grandiosa, mesmo assim, descobriu uma maneira de fazer tudo isto. Ou seja, a cidade realiza muitos sacrifícios, à custa do erário público, mas é o povo que aproveita os banquetes, dividindo entre si as partes dos animais sacrificados. Há uns tantos cidadãos ricos que têm ginásios, banhos e vestiários particulares, mas o povo está construindo, para seu próprio uso, muitas palestras, vestiários e banhos públicos. A massa aproveita mais destas instalações do que os poucos e os nobres. Entre os gregos e bárbaros, os atenienses são os únicos com a capacidade de criar riquezas, pois se uma cidade é rica em madeira para construção naval, a quem a irá vender se não tiver o acordo dos senhores do mar? E o que acontece se uma cidade é rica em ferro, cobre ou linho? Onde os irá vender se não tiver o acordo dos senhores do mar? Pois é exatamente destes materiais que são feitos os meus navios. De uma cidade vem a madeira,
de outra ferro, de outra cobre, de outra linho e de outra cera. Além disso, eles vão proibir a exportação destes materiais para qualquer território rival, sob pena de se não poder mais utilizar o mar. Enquanto isto, eu, sem produzir nada, disponho de todos os produtos da terra graças ao mar. Nenhuma outra cidade possui estes dois tipos de produtos. Não há na mesma cidade madeira e linho. A cidade que é rica em linho está implantada em território plano e sem madeira. Do mesmo modo que da mesma cidade não vem cobre e ferro. Nem há duas ou três destas matérias-primas em uma mesma cidade, mas uma encontra-se em uma cidade e outra em outra. Mais ainda, junto de toda a costa continental há um promontório ou uma ilha, posicionada de frente para a terra, firme ou em estreito, sendo assim possível aos senhores do mar atracar em um destes lugares e pilhar os moradores do continente. Há só uma coisa que lhes falta. Se os atenienses, talassocratas, habitassem numa ilha, poderiam, se quisessem, causar dano, sem nada sofrer, desde que dominassem o mar, sem que suas próprias terras fossem destruídas nem invadidas pelos inimigos. Dadas as circunstâncias, porém, os fazendeiros e os ricos de Atenas contemporizam mais com os inimigos, enquanto o povo, seguro de que não terá propriedades queimadas ou destruídas, vivem sem medo e não os receia. Além do mais, caso habitassem numa ilha, estariam livres de outro temor. A cidade nunca seria traída por oligarcas. Não teria seus portões encarados, nem estaria sujeita a invasões inimigas. Pois como poderia tal coisa acontecer com habitantes de ilhas? Nem haveria revoltas contra a democracia se morassem numa ilha, ao passo que, nas circunstâncias atuais, se houvesse uma guerra civil, os rebeldes contariam com auxílio inimigo, que viria por terra. Vivendo numa ilha, também, este receio não teria razão de ser. Ora, tendo em vista que desde o princípio não vivem numa ilha, fazem agora o seguinte: transferem suas propriedades para ilhas, confiando no controle sobre o mar, e assistem, sem reagir, à devastação do território ático, pois bem sabem que se fizerem questão do território, serão privados de outros benefícios maiores. Mais ainda, a manutenção das alianças e dos juramentos são vitais para as cidades de regime oligárquico. E caso os acordos não sejam cumpridos ou alguém te lesar injustamente, os nomes dos poucos que ratificaram os tratados estarão lá, registrados por escrito. Em contrapartida, quando é o povo anônimo a ratificar qualquer tipo de tratado, é possível atribuir-se a responsabilidade a quem propôs o acordo ou o pôs em votação, enquanto os outros prestam: "Eu não estava lá", ou "Eu não concordo com o que foi decidido em Assembleia Geral". E se não lhes interessa uma decisão, inventam incontáveis desculpas para não fazer o que não querem. Quando algo mal acontece em decorrência das políticas do povo, logo culpam um punhado de homens como oposicionistas pelos resultados catastróficos das suas políticas. Pelo contrário, se o resultado é positivo, atribuem a si mesmos os méritos. Não é permitido falar mal do povo ou ridicularizá-lo nas comédias, para não estar sujeito às críticas. No entanto, quando se trata de atacar particulares, encorajam qualquer um a fazê-lo, certos de que não é, na maioria das vezes, o povo ou a massa o alvo do ridículo, mas sim os ricos, os nobres e os poderosos. Poucos são os pobres e populares a sofrer ataques nas comédias.
e quando o são é por terem o perfil fofoqueiros ou por tentarem tirar vantagem do povo. Nesse caso, o povo não se incomoda em vê-los ridicularizados pela comédia. Afirmo, então, que o povo ateniense sabe exatamente quais são os cidadãos de bem e quais os de índole duvidosa. Apesar disso, prefere idolatrar os que são mais convenientes e úteis aos seus interesses, mesmo que sejam de índole duvidosa. O povo tende a odiar os cidadãos de bem, pois não acredita que a excelência inata destes homens possam trazer algum benefício para si. Pelo contrário, acredita que será danosa. Há também quem esteja verdadeiramente ao lado do povo, mesmo não sendo popular de origem. Pessoalmente, perdoo o povo pela democracia, pois todos os que procuram o melhor para si devem ser perdoados. Por outro lado, aquele que não pertence ao povo e, no entanto, escolheu fazer sua vida política numa cidade democrática e não numa oligárquica, assumiu uma atitude irregular, com a consciência de que para uma pessoa de má índole é mais fácil passar despercebido em uma cidade democrática do que numa oligárquica. 3. Quanto à forma da Constituição dos atenienses, eu não a aprovo. Mas, uma vez que escolheram o regime democrático, penso que o souberam preservar bem, pelos meios que expus. No entanto, vejo que alguns culpam os atenienses pelo seguinte motivo. Por vezes, nem o Conselho nem a Assembleia chegam a uma conclusão sobre os assuntos de um particular, mesmo que ele tenha esperado durante um ano. Mas isto acontece em Atenas unicamente pelo excesso de processos, porque não é possível deliberar-se sobre todos os casos e despachá-los. Como poderiam eles fazê-lo? Se primeiramente têm de celebrar mais festivais que qualquer outra cidade grega, durante os quais capacidade de gerir os assuntos do Estado é mínima. Depois, devem julgar um número tão elevado de processos privados e públicos, de prestações de contas, como nem todos os outros homens, todos juntos conseguiram. Além da discussão, no Conselho, de matérias sem conta, guerra, receitas públicas, atividade legislativa e outros assuntos do dia a dia da cidade. No que respeita os aliados, as questões são também inúmeras: cobrança de impostos e inspeção de estaleiros e santuários. Tendo em vista todas estas responsabilidades, alguém surpreender-se-á se eles não conseguirem negociar com todos os homens da terra? Ouve-se dizer, se alguém for ao conselho ou à assembleia com dinheiro na mão, tem o seu processo tramitado. Eu concordo que muito se resolve em Atenas com dinheiro e mais ainda, resolver-se-ia se mais dinheiro fosse gasto. Mas a verdade é que a cidade não conseguiria despachar todos os assuntos encaminhados, nem se dessem aos conselheiros e membros da Assembleia todo o ouro e a prata do mundo. É preciso arbitrar as disputas decorrentes dos processos por falta de manutenção de navios ou por construção em terreno público. Além disso, todos os anos se julgam os processos que envolvem os coregos nas Dionísias, Targuélias, Panateneias, Prometeias e Hefesteias. Há também que apontar 400 trierarcas por ano, e durante este ano, arbitrar as reivindicações levantadas por eles. Além disso, devem examinar a idoneidade dos candidatos a funcionários públicos e julgar os processos daí advindos, apurar o número de órfãos e designar os guardas prisionais. E tudo isto ocorre todos os anos. Durante este tempo, tende a arbitrar sobre as deserções
e outros delitos imprevistos que acontecem, como é o caso de irregularidades fora do comum e atos impiedosos. E deixo de lado muitas outras atribuições do Estado ateniense. A maior parte, entretanto, foi referida, exceto a cobrança de impostos, que acontece normalmente a cada 4 anos. Ora, vejamos. É preciso refletir sobre a seguinte questão: todos os casos devem ser julgados? Então que nos digam quais não devem ser julgados. Porque se concluir que tudo deve ser submetido a julgamento, é necessário que o seja durante um ano. Ora, a verdade é que, atualmente, ao longo de um ano, os magistrados em exercício já não conseguem dar fim à delinquência em razão do excesso de gente. Vejamos ainda. Haverá quem diga que é necessário julgar, contanto que sejam em menor número os que julguem. Conclusão inevitável, a menos que se formem poucos tribunais. Haverá poucos juízes em cada tribunal, o que facilitaria arranjos escusos com os poucos juízes e o suborno. Assim seria mais fácil julgar de forma menos justa. Ademais, é preciso ter em conta que os atenienses têm de organizar festivais durante os quais os julgamentos ficam suspensos, e organizam o dobro de festivais e as outras cidades. E estou apenas a considerar os equivalentes aos que a cidade organiza, e que são pouquíssimos. Nestas circunstâncias, entendo que não há outra forma de lidar com os negócios públicos em Atenas, senão de maneira como eles o fazem nos dias de hoje, exceto por algum detalhe que possa ser suprimido ou adicionado, mas não é possível mudar muito sem afetar a democracia. Em resumo, é possível cobrir muitas maneiras de melhorar a Constituição. Agora, preservar a democracia e, ao mesmo tempo, encontrar uma fórmula política maior não parece tarefa fácil. A menos que, como acabei de dizer, se trata de adicionar ou suprimir pequenos detalhes. Parece-me que os atenienses não decidiram corretamente ao escolher apoiar a classe baixa nas cidades em guerra civil. Mas eles têm uma razão para tal, pois se preferissem a classe alta, escolheriam o que em nada se relaciona com o seu sistema. Em qualquer cidade, é a classe baixa que favorece o povo. Pelo contrário, é a gentalha em toda a cidade que favorece o povo. Afinal, os semelhantes favorecem seus semelhantes. Por esta razão, os atenienses escolheram os que alinham com eles próprios. Sempre que tomaram o partido da classe alta, não obtiveram benefícios. Pelo contrário, em pouco tempo o povo, no caso da Beoce, foi escravizado. Depois apoiaram os milésios da classe alta, e em pouco tempo eles revoltaram-se e massacraram o povo. Quando escolheram apoiar os lacedemônios contra os messênios. Em pouco tempo, os lacedemônios subjugaram messênios e entraram em guerra contra os atenienses. Há quem pense que nenhuma outra cidade promove tanto a cassação injusta dos direitos de cidadão. Eu, por minha parte, sustento, entretanto, que são poucos os que são cassados injustamente, embora haja alguns. Ora, é preciso mais do que uns poucos para atentar contra a democracia ateniense. Sendo assim, não interessa considerar os que são cassados justamente, mas apenas os que o são injustamente. Como poderia alguém pensar que constituem uma maioria os que são injustamente privados dos seus direitos de cidadão em Atenas, quando é o povo quem ocupa os cargos públicos? É o exercício irregular das funções públicas, ou o dizer ou agir de forma incorreta, o que causa em Atenas a perda de direitos políticos. Em consequência, não é de se esperar, da parte dos cassados, qualquer reação perigosa.